Cada gênero literário presente na Bíblia nos dá direções sobre a forma correta de ser interpretado. Deus poderia ter se revelado de forma objetiva, mas preferiu nos presentear com essa diversidade estética. Esse é o Invisible Shots, uma série de podcasts do Invisible College com pequenas doses teológicas baseadas nas nossas principais aulas, a fim de te instigar sobre algumas questões importantíssimas para todos os seguidores de Jesus. Meu nome é Kaique Fernandes e nesse episódio vou continuar nosso papo sobre hermenêutica, mas dessa vez trazendo orientações bem práticas para a interpretação de dois gêneros literários presentes na Bíblia: cartas e narrativas. Para começar, vamos pelas cartas. Talvez elas sejam o tipo de texto com as quais estamos mais habituados a ler. Qualquer pessoa alfabetizada é capaz de ler a carta ou o e-mail de um amigo. A respeito disso, Moisés Silva traz algo importante. Ler um relato histórico como se fosse uma poesia, ou vice-versa, é uma injustiça para com o escrito e leva a uma compreensão incorreta. Semelhantemente, ler uma das cartas de Paulo como se fosse um livro técnico de referência ou um livro didático do seminário de teologia pode nos enveredar pelo caminho interpretativo errado. Isso significa que as cartas são o que são, cartas. Elas são ocasionais. Isso significa que são respostas a perguntas ou problemas específicos, os quais muitas das vezes não temos ciência de quais são. Portanto, a primeira e mais fundamental tarefa de um intérprete é respeitar a integridade da epístola, esforçando-se em compreendê-la em seus próprios termos, contexto histórico, literário e objetivos teológicos originais. Para isso, vamos te dar alguns conselhos bem práticos. Em primeiro lugar, devemos formar uma espécie de reconstrução, tentar entender o que estava acontecendo naquele contexto e o que teria motivado o autor a escrever aquela carta. Para isso, podemos contar com o auxílio de dicionários ou comentários bíblicos. Em segundo lugar, devemos desenvolver o hábito de ler a carta inteira de uma única vez. É assim que lemos qualquer outra carta, e com a Bíblia não deve ser diferente. Isso nos permitirá entender como o argumento é desenvolvido pelo autor, entender seus interesses e propósitos. Em terceiro lugar, precisamos aprender a seguir o fluxo argumentativo. Isso deve ser feito quando pensamos ou analisamos o texto das cartas em parágrafos, entendendo que cada um contém uma ideia. Quando ler uma carta, sempre pergunte-se: qual a razão disso? O que o autor quis dizer? E como esse conteúdo contribui com o argumento? Pensar em parágrafos vai te ajudar a responder boa parte dessas questões, principalmente a questão argumentativa do autor. Cada parágrafo parte do pressuposto que contém uma ideia única, mas que, juntamente com os demais parágrafos, constroem todo um discurso, constroem toda uma lógica com a qual o autor se comunica, respondendo ou orientando os seus leitores. Falando agora especificamente de narrativas, aquele que é o gênero literário que ocupa 1/3 de toda a Bíblia. Segundo Walter Kaiser Jr., podemos definir as narrativas como relatos de acontecimentos específicos no tempo e espaço, com participantes cujas histórias são registradas com um começo, meio e fim. O problema é que muitas vezes os leitores projetam alguma verdade moral ou espiritual sobre um personagem bíblico ou acontecimento, dando mais atenção a essa lição de moral do que a história em si. O problema é que isso pode nos levar a uma interpretação moralista, na qual a obra redentora de Cristo é tirada de foco para que as ações do indivíduo tenham maior predominância. Na tentativa de tornar a mensagem bíblica prática, pessoal e desafiadora aos ouvidos contemporâneos, muitos intérpretes desrespeitam as narrativas bíblicas, reduzindo-as a meras fábulas moralistas.
Precisamos entender que as narrativas não são apenas histórias, mas demonstram aquilo que Deus fez para o seu povo e através dele. Em última instância, precisamos ter consciência de que Deus é o grande protagonista de todas as histórias e narrativas bíblicas. Por isso, as narrativas nem sempre nos ensinarão algo de modo direto. Seu caráter é mais descritivo do que prescritivo. Isso é, sua função é narrar acontecimentos e não dizer exatamente o que devemos fazer. Quando Jesus, por exemplo, ressuscita uma pessoa no Novo Testamento, isso não é uma prescrição, ou seja, isso não é uma ordem direta que devemos fazer o mesmo. Antes, isso é uma descrição do poder do reino que está sendo inaugurado. Diferenciar a descrição do que aconteceu com a prescrição do que deve acontecer é fundamental para o intérprete não empurrar sentidos estranhos às narrativas bíblicas. Por fim, precisamos entender que toda história que está sendo contada possui 3 níveis de sentido. O primeiro diz respeito ao plano superior de Deus, o plano da criação, queda e redenção, aquilo que está por trás de todas as outras coisas. Num segundo plano, temos o estabelecimento do povo de Deus, que começa lá por Abraão. Num terceiro nível, nós temos as narrativas individuais, as histórias menores presentes na Bíblia. Quando temos consciência desses 3 diferentes níveis em que as narrativas bíblicas acontecem, isso nos permitirá apreciar o sentido cristológico de toda a Escritura. Precisamos entender que qualquer narrativa, que todo o texto bíblico sempre deverá apontar para Cristo. O sentido último de tudo está no próprio Cristo, está em Jesus. E é isso que a gente precisa entender ao fazer nossa interpretação das narrativas bíblicas, tendo consciência desses 3 planos de história, desses 3 planos, desses 3 níveis de sentido que as narrativas possuem.